A paz do Senhor, classe Ebenezer, e a todos vocês que nos acompanham nesse momento, Deus os abençoe em Cristo Jesus. Vamos fazer uma oração de agradecimento a Deus por mais essa oportunidade, mais esse dia que o Senhor tem nos concedido. Senhor nosso Deus, eu te agradeço, nós te glorificamos e te exaltamos, Senhor, porque Tu és aquele que estás conosco nos momentos difíceis, nos momentos de angústia, Tu nos fortalece, Tu nos ajuda. Por isso, Pai, muito obrigado por sua fidelidade, por sua misericórdia. Continua conosco nesse dia, no nome de Jesus. Amém. Estamos aqui por causa do nosso Deus. Mais uma vez, a sua graça, a sua misericórdia tem nos alcançado. É por causa disso que nós estamos aqui nesse dia. A Bíblia fala que é por causa dele, por ele e para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Estamos aqui para poder falar a respeito da revista da Escola Bíblica Dominical, da EBD, com seu conteúdo, a Palavra de Deus. A lição número 13 de hoje, chegamos ao final desse trimestre, a lição número 13 de hoje, do dia 27 de setembro de 2020, que está com o tema A Vigilância Conserva Pura a Igreja. Vamos falar sobre a vigilância hoje, para poder alcançar ao reino celestial, as mansões celestiais. Temos que estar preparados para entrar nas mansões celestiais com o nosso Senhor. Antes de entrar na palavra, eu quero aqui deixar um abraço ao meu pastor Osés Moreira. Deus continue te abençoando, meu pastor, ao evangelista Jeremias, servo do Senhor, meu amigo também Jeremias, ao Eliseu, que está sempre aí aposto na obra, né? Sempre unido aí com a gente, com os servos do Senhor, para transmitir a Escola Bíblica Dominical. Deus continue abençoando você e sua família, irmão Eliseu, a todos os professores, a todas as professoras, a todos os alunos e a todas as alunas da Escola Bíblica Dominical. Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Lição número 13 do dia 27 de setembro de 2020. A vigilância conserva pura a igreja. Texto áureo. E as coisas que vos digo-as a todos, vigiai. Verdade prática. Através da vigilância, a igreja se manterá pura e não se afastará do modelo traçado por Cristo, rejeitando assim as inovações e o mundanismo dos nossos dias. Leitura bíblica em classe, Mateus capítulo 25, versículo do 1 ao 13. Mas só que nós iremos só ler do versículo 1 até o versículo 5, que diz assim, o sermão profético continua, a parábola das 10 virgens. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Nós iremos falar hoje sobre a vigilância da igreja, porque o nosso Jesus está à porta. Ele falou que ia vir buscar a igreja, a sua palavra é fiel, é verdadeira, a sua palavra não falha, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele falou que ele vai voltar, ele vai voltar, ainda que muitos a tenham por tardia. Nós iremos ler essa palavra também hoje, em 2 Pedro. Ainda que muitos pensem que nosso Jesus não vai voltar, mas se você está acreditando nisso, você está indo contra a palavra do nosso Deus, porque
O próprio Jesus falou isso, que ele iria voltar para buscar o seu povo escolhido. Mas ele não nos deixaria órfãos, né? Então, o Espírito Santo está conosco. Jesus é Deus Emmanuel, é Deus conosco. Então, ele nos impulsiona a cada dia, a cada momento, a rever, a ler a sua palavra, e ele nos impulsiona a vigiarmos e orarmos para que possamos estar preparados para a sua vinda, para o seu retorno, para ele arrebatar a sua igreja e levar a sua igreja consigo, a sua noiva, né? A sua esposa. A igreja do Senhor tem que estar preparada, porque lemos aqui uma palavra de 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes e 5 loucas. As prudentes levaram azeite consigo, mas as loucas não levaram azeite consigo. Aí quando souberam da notícia que aí vem o esposo, aí as loucas que não levaram azeite consigo, não se prepararam, não se adornaram para o esposo que iria voltar, que tinha falado que iria voltar, que é o nosso Jesus que está falando, que iria voltar, elas não se prepararam e não levaram azeite consigo na sua vasilha, e não levaram azeite e não se prepararam da forma como deveria se preparar. Aí vem o esposo, como as prudentes, as 5 virgens prudentes estavam preparadas, elas entraram às bodas com o esposo, mas as loucas ficaram. E aqui no finalzinho, está escrito assim, e depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. De que lado você está nesse dia? Você está do lado das virgens prudentes, que irá estar preparada quando o nosso Senhor Jesus Cristo voltar, ou você vai estar do lado das loucas, que não estavam preparadas quando o esposo voltou? De que lado você está nesse dia? Bom, coloque essa pergunta na sua cabeça, coloque essa pergunta no seu interior nesse dia, porque a experiência é pessoal, ela não pode ser compartilhada, como as virgens loucas estavam querendo que as virgens prudentes compartilhassem do azeite com elas, mas elas não compartilharam. Ela falou: não, vai comprar para poder, como está escrito aqui, mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Então, nesse dia, o Senhor está nos alertando, nos advertindo, nos exortando que para você entrar, para você morar com Ele lá na glória, você tem que estar preparado, como essas virgens prudentes estavam preparadas. Aqui os judeus eles tiravam o azeite, numa prensa, né? Eles prensavam o azeite, e daquele processo, daquela prensa, eles tiravam o azeite e colocavam nas lamparinas, como nós lemos aqui nesse dia, que as virgens levavam o azeite consigo de reserva, mas as loucas não. Então esse azeite que as virgens estavam levando, estavam preparadas para o azeite de reserva que elas estavam preparadas. Esse azeite, os judeus eles tiram numa prensa esse azeite, e desse processo sai esse azeite para abastecer essas lamparinas. Essas lamparinas, como hoje nós temos a energia elétrica, naquela época não existia energia elétrica, então essas lamparinas eram abastecidas por esses azeites.
que era o combustível para aquelas lâmpadas ficarem acesas. Então, provavelmente acabaram o azeite das virgens loucas, e elas tentaram persuadir as virgens prudentes para emprestar azeite para elas, mas com prudência as virgens prudentes não emprestaram um azeite. E os judeus, eles extraem esse azeite na prensa, e desse processo todo sai aquele azeite para abastecer as lâmpadas. E é interessante porque no Getsemane, quando Jesus estava para ser crucificado, ele estava no Getsemane e chamou os seus discípulos para orar com ele, e ele foi orar, se não me engano foi um dia antes da crucificação, e ele foi orar com seus discípulos, estavam ali orando, ele chamou seus discípulos para orar. Então os discípulos não puderam vigiar com ele, não puderam orar com ele, porque quando ele voltou, os seus discípulos estavam dormindo. E Jesus fala, nem ao menos 1 hora podeis vigiar comigo, como diz aqui a palavra, Mateus capítulo 26, versículo 37, que diz assim, e levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Então, os discípulos que Jesus convidou para estar ali vigiando com ele não conseguiram, os encontrou dormindo. Mas não é assim que o Senhor quer encontrar você quando ele voltar. O Senhor quer encontrar você vigiando e orando ao Senhor. Mas isso aí já é de praxe, vigiar e orar. Mas você tem que fazer isso, meu irmão, minha irmã, literalmente, não só de palavras. Eu tenho que vigiar e tenho que orar. Meu irmão, os dias são maus, a palavra de Deus está se cumprindo. As coisas que nós vimos diariamente que está acontecendo, tantas coisas que estão acontecendo, pai matando filho, filho matando pai, terremotos, pragas, pestes. Está tudo acontecendo como diz a palavra. Só quem não vê, quem não quer que Jesus está voltando. Tudo que ele falou, tudo que ele relatou na sua palavra, quando ele esteve aqui na terra de passagem, ele está acontecendo, está se cumprindo a palavra do Senhor nessa terra. Então nós temos que vigiar, porque vigiar e orar para poder estarmos preparados para quando ele voltar. Porque ele quer encontrar um povo santo e fiel a ele. O povo, nós não iremos levar dessa terra bagagens lá para o céu, não. Jesus não vai levar você para o céu com bagagem aqui da terra, não. Tudo isso aqui vai ficar por aqui. Quando Jesus voltar e encontrar você com bagagem nas costas, você vai ficar por aí. Porque Jesus não quer que você fique com bagagem nas costas aqui dessa terra, não. Onde estiver o seu coração, aí estará o vosso tesouro, como diz a palavra. Se o seu coração estiver nas coisas dessa terra, o seu coração, a sua vida vai ser baseado nas coisas dessa terra aqui. Então, onde estiver o vosso coração, aí estará o vosso tesouro. E nessa passagem aqui do Getsemane, Jesus está muito angustiado, muito triste, muito amargurado, porque sabia tudo que ia acontecer, o processo da salvação. Para ele ia ser doloroso, para ele ia ser amargo. E Getsemane quer dizer, é uma palavra que já está transliterada do aramaico, que quer dizer prensa do azeite. Então, meu irmão, a experiência é pessoal. Jesus foi prensado ali, Jesus foi massacrado, Jesus estava sendo, a sua vida, a sua estrutura estava abalada. Ele chegou até a falar: se possível, passe de mim esse cálice.
mas não, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Então, Jesus estava ali naquele momento, porque ele já sabia de tudo que ele ia passar. Então, a estrutura do Senhor Jesus, ela estava... Jesus estava amargurado, triste, por causa desse processo que ele estava passando. Estava sendo prensado ali. E o azeite que ele estava... aquele momento que ele estava passando, aquela experiência, era uma experiência pessoal que ele estava passando. Então foi esse processo que o nosso Senhor Jesus Cristo passou. E toda dificuldade, todo problema, toda dor que nós passamos para que aprendamos e cresçamos com essas situações. Nós não podemos compartilhar, não podemos compartilhar a nossa situação, porque ninguém pode passar por nós. As nossas dificuldades, os nossos problemas são experiências próprias, individuais, que não podem ser compartilhadas. Só que as virgens loucas, elas queriam que as prudentes compartilhassem com elas o seu azeite. Como diz aqui a palavra, mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem e comprai-o para vós. Então, a sua experiência própria, você não pode passar para os outros viver por você. É você que vai viver. São experiências que você tem que viver. São experiências próprias. E acontece isso, esse processo acontece para que aprendamos e cresçamos. Se nós não conseguirmos tirar coisas boas desse processo, infelizmente nós estamos vivendo uma vida por viver. Você está aqui nessa terra por viver. Se você não consegue tirar nada do processo da sua vida para aprendizado, para crescimento na sua vida, nós estamos aqui por viver. Mas sabemos que você está aí para crescimento do corpo de Cristo, para crescimento da sua igreja, para crescimento da sua vida, porque um dia Jesus Cristo vai voltar e vai pedir conta dessa situação. E aqui eu quero deixar também para meditação que quando as virgens chegaram, as prudentes falaram assim, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas, e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Tosquenejar é dar um cochilo, cochilaram, porque estava tardando o esposo. Eu quero deixar para a meditação de vocês, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8 e 9, que diz assim, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8 e 9, que diz assim, mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. O Senhor está dando oportunidade para nós, porque Ele prometeu que iria voltar e Ele vai voltar. Alguns têm por tardia a sua promessa, alguns têm tem pessoas que estão desistindo de esperar, mas se Ele prometeu, Ele vai cumprir, como diz a sua palavra, que 1000 anos é como um dia para o Senhor, e um dia com 1000 anos. Então, Ele não retarda a sua promessa. Deus não retarda a sua promessa. Mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nele se queimarão. Se você soubesse a hora que iria entrar um ladrão na sua casa, você vigiaria, né? Você estava ali preparado para saber que horas que ele iria entrar. Mas como você não sabe, o que você tem que fazer? Vigiar.
É isso que o Senhor está mandando você fazer nesse dia. Vigiai, porque você não sabe o dia nem a hora que o seu Senhor irá voltar. E o Senhor está alertando você nesse dia. Vigiai, esteja preparado, esteja preparada para o dia do Senhor. O dia do Senhor está vindo, ele vem. Vem com as nuvens e todo olho o verá. O Senhor Jesus está voltando. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Para concluir esse ensino de hoje, eu quero aqui deixar também em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, que diz assim, que coisa maravilhosa. Apocalipse capítulo 5, Deus deu uma visão a João, na ilha de Patmos, quando ele mostrou as coisas que brevemente iriam acontecer, mostrou ao seu servo as coisas que brevemente iriam acontecer, e ele testificou à igreja, como diz aqui, o qual testificou da palavra de Deus, capítulo 1, versículo 1, que diz assim, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Então, o Senhor está nos alertando que Ele está voltando. E aqui Apocalipse capítulo 1, versículo 7, diz assim, eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. E versículo 8, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aqui eu estava lendo sobre essa passagem aqui, até mesmo os que o transpassaram, são aquelas pessoas que o cravaram ele lá na cruz, o que os transpassaram ele lá na cruz. Todos eles vão ver o glorioso poder que tem o nosso Senhor Jesus Cristo, e eles vão ver o que eles fizeram naquele dia. E o Senhor vai voltar com os seus anjos, como um rei poderoso que ele é, e vai levar o seu povo escolhido dessa terra. Então, se prepare, igreja, vigiai, orai, esteja que nem essas virgens prudentes que levaram azeite nas suas vasilhas. Quando o esposo voltou, elas estavam preparadas e foram às bodas do noivo. Então, nesse dia, o Senhor está te alertando, se prepare que Jesus está voltando. E para concluir aqui, para finalizar, Apocalipse 17, Apocalipse capítulo 1, versículo 17 e 18, que diz assim, e eu, quando ouvi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último, eu que vive e o que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. Então, fique com essa palavra neste dia. Deus abençoe a sua vida. Se preparem, estejam como as virgens prudentes que estavam preparadas quando o noivo voltou. Jesus está voltando. Se prepara, igreja do Senhor. Se Deus assim permitir, nós estaremos aqui na próxima oportunidade. Deus vos abençoe em Cristo Jesus.